Era o aniversário de 60 anos da minha mãe. O restaurante estava cheio de luzes, risadas e música suave. Todos os meus irmãos haviam chegado antes de mim, vestidos de forma impecável, brindando e tirando fotos. Eu entrei sorrindo, segurando um buquê simples de flores. Achei que seria um momento de reconciliação, de família unida, mas bastou um olhar da minha irmã mais velha para eu sentir que algo estava errado. A mesa estava montada para todos, com plaquinhas de nomes douradas em cada lugar. Copos de cristal reluziam sob a luz suave do restaurante e o cheiro de vinho tinto se misturava ao perfume das flores que decoravam o centro da mesa. Havia risadas, brindes, flashes de celular e o som constante dos talheres batendo nos pratos. Fui procurando o meu nome entre as plaquinhas. Laura, Daniel, Marta, Paulo, Clara e nada de Éden. Fingi que não me importava, que talvez tivessem esquecido o meu por engano. Sorri, ajeitei o cabelo e perguntei tentando soar natural. Onde posso sentar? Minha irmã, sempre com aquele ar de superioridade, não levantou nem os olhos do celular. Aqui está tudo reservado. A voz dela era cortante, seca, calculada. Senti um pequeno nó na garganta, mas tentei disfarçar. Ri sem graça. Ah, então posso ficar do lado da mamãe, né? Ela levantou o olhar lentamente, como quem está prestes a dar um golpe. E sem hesitar, disse em alto e bom som: Éden, vá para outra mesa. Esta é só para a família. As palavras ecoaram pelo salão como uma sentença. O som dos talheres parou, os risos cessaram. Senti todos os olhares da mesa, e de outras mesas também, pousarem sobre mim. Minha mãe desviou o olhar para o guardanapo. Meu pai fingiu estar lendo o cardápio. Meu irmão mais velho fingiu não ouvir. E eu, parada ali, com um buquê de flores nas mãos, parecia uma intrusa em um lugar onde sempre achei que pertencia. Engoli em seco, tentando manter a compostura. Apertei o buquê com força. As pontas das rosas me feriram um pouco, mas não soltei. Era como se aquela dor física fosse a única coisa real em meio à vergonha que me queimava por dentro. Um garçom se aproximou, gentil, talvez percebendo o desconforto. A senhora gostaria que eu arrumasse outra mesa? Assenti, sem voz. Ele me guiou até um canto afastado do salão, perto de uma janela. A mesa era pequena, para 2 pessoas, mas estava vazia. Sentei, tentando controlar a respiração. De onde eu estava, conseguia ver tudo. Minha família ria novamente, como se nada tivesse acontecido. Minha irmã fazia brindes, tirava selfies, abraçava todo mundo. Ela adorava estar no centro de tudo, inclusive da humilhação dos outros. Enquanto eu observava, lembrei de quando éramos crianças. Eu era a que emprestava os brinquedos, a que cedia o último pedaço de bolo, a que limpava as bagunças para evitar brigas. Mas, com o tempo, percebi que naquela família o amor sempre vinha com condições, e eu nunca as cumpria. Pedi um copo d'água ao garçom, tentando disfarçar as lágrimas que insistiam em cair. Do outro lado, vi minha mãe sorrindo para as fotos, o bolo sendo trazido, os aplausos, os brindes. E por um instante, me perguntei se ela se lembrava de mim ali, sentada sozinha, assistindo à própria exclusão, como quem assiste a um filme triste e previsível. A dor não era apenas pela cena em si. Era por tudo o que ela simbolizava. Por todas as vezes em que tentei ser aceita, por todos os almoços em que fui a última a ser servida, por todas as conversas em que fui ignorada e por cada "não é bem assim" que ouvi quando tentei me defender. Naquela mesa dourada estavam todos os papéis que eu já conhecia: o irmão que finge neutralidade, a mãe que prefere o silêncio, o pai que evita o conflito e a irmã que brilha às custas de apagar os outros. E havia eu, a peça que nunca encaixa. Tentei comer alguma coisa, mas cada garfada parecia amarga. Enquanto eles brindavam à união da família, eu brindava ao que finalmente começava a compreender. Às vezes o laço de sangue é só uma corda que te prende a um lugar onde você não é amado. O garçom voltou e perguntou baixinho: Está tudo bem, senhora? Sorri de leve. Está.
Só estou aprendendo a me acostumar com o que é real. Olhei mais uma vez para a mesa principal. Minha irmã ria alto, encenando felicidade para as câmeras. E foi ali, naquele instante, que eu soube. O problema nunca foi a falta de lugar à mesa, foi a falta de espaço no coração deles para mim. Continuei sentada naquela mesa, observando o movimento do restaurante. As luzes douradas refletiam no copo d'água e cada risada que vinha da mesa principal parecia atravessar o salão como um lembrete do meu... O garçom voltou pouco depois, trazendo a conta das bebidas que eu havia pedido. Ele olhou discretamente para a mesa principal e depois para mim, como se quisesse perguntar o que estava acontecendo, mas preferisse não se envolver. Apenas deixou o papel dobrado sobre o canto da mesa e se afastou. Peguei a conta, olhei o valor e sorri. Não era pelo dinheiro, era pelo gesto. Pela sensação de estar pagando por algo que, por mais simples que fosse, era meu. Pela primeira vez naquela noite, senti que tinha algum tipo de controle sobre algo. Enquanto isso, do outro lado, ouvi minha irmã gargalhar alto. Ela fazia um brinde com o copo erguido, dizendo algo como: "A família! Aos que sempre estiveram juntos em todos os momentos." A ironia me atravessou como uma lâmina. Era como se cada palavra dela fosse um lembrete. Você não pertence aqui. Mas, de repente, algo dentro de mim se acalmou. A dor que eu vinha segurando parecia se transformar em uma estranha clareza. Eu olhei para aquela cena, todos sorrindo, abraçados, tirando fotos, e percebi que pela primeira vez eu via tudo de fora. E de fora era fácil perceber o quanto aquela família perfeita era só uma encenação. Vi minha mãe sorrindo, mas com os olhos distantes. Vi meu pai, quieto, sem nunca contrariar ninguém. Vi meu irmão mais novo fingindo rir das piadas, mas claramente desconfortável. E vi minha irmã, sempre tão confiante, segurando o copo como quem precisa do aplauso para não desabar. Foi aí que entendi. O problema nunca foi eu. Nunca foi o meu jeito calado, a minha sensibilidade, o meu desejo de estar perto. O problema era o desequilíbrio de um laço que só se sustentava quando alguém aceitava ser o alvo do desprezo. Respirei fundo, me levantei e peguei o buquê de flores que tinha trazido para minha mãe. As pétalas já começavam a murchar e algumas caíam sobre a mesa. Mesmo assim, ele ainda estava bonito, de um jeito simples e sincero, como a intenção com que o escolhi. Dei alguns passos em direção à mesa principal. Senti os olhares se virarem para mim, primeiro curiosos, depois constrangidos. Minha irmã foi a primeira a falar. "Eden, o que foi agora? Já não tá bem aí?" Ignorei o tom de deboche e me aproximei da minha mãe. Ela me olhou com um misto de surpresa e culpa. Estendi o buquê e disse com voz firme, mas calma: "Feliz aniversário, mãe. Eu queria que fosse um dia bonito para você. De verdade." Ela segurou as flores sem saber o que responder. Por um instante pensei que ela fosse se levantar, me abraçar, pedir desculpas. Mas ela apenas murmurou um "obrigada" e abaixou os olhos. Foi o suficiente. Naquele momento percebi que não adiantava esperar o que eles não sabiam dar. O que eu procurava, respeito, acolhimento, amor, não estava naquela mesa. E talvez nunca tivesse estado. Meus irmãos observavam em silêncio. Alguns desviaram o olhar, outros fingiram mexer no celular. Minha irmã, com o copo ainda na mão, soltou uma risadinha curta. Dramática como sempre. Sorri. Dessa vez, sem dor. Talvez. Mas pelo menos eu sinto as coisas de verdade. Virei as costas e comecei a caminhar em direção à saída. A cada passo, o barulho dos risos se tornava mais distante. Quando alcancei a porta, parei por um instante. Olhei para trás, não por arrependimento, mas por despedida. Aquela cena, a mesa dourada, as taças erguidas, os sorrisos forçados, parecia um retrato antigo de algo que um dia eu tentei chamar de lar. Mas agora eu via com clareza. Aquilo era só um cenário e eu já não fazia parte da peça. Ao sair, o ar da rua me atingiu com uma leveza quase estranha.
A noite estava fresca e o som do trânsito parecia mais sincero do que qualquer palavra dita lá dentro. Peguei o celular e, por impulso, tirei uma foto da porta do restaurante. Não para guardar, mas para lembrar. Lembrar do dia em que aprendi a me levantar, mesmo depois de ser mandada para outra mesa. Enquanto caminhava, pensei no que minha irmã dissera. Esta mesa é só para a família. E percebi que, sem querer, ela estava certa. Porque família, no fim, não é quem divide o sobrenome. É quem te dá lugar, mesmo quando o espaço é pequeno. E naquela noite, ali fora, sozinha, mas inteira, percebi que finalmente havia encontrado o meu lugar. Do lado de fora, o vento da noite me envolveu como um abraço silencioso. O som das taças e das conversas ficou para trás, abafado pela porta de vidro que se fechava às minhas costas. A rua estava calma, com poucas pessoas passando e o brilho amarelado dos postes refletindo nas poças da calçada. Por um instante, fiquei parada ali, respirando fundo, sentindo o ar frio entrar pelos pulmões. Era estranho. Depois de tudo o que aconteceu, eu não sentia mais raiva, nem vergonha. Só uma leveza nova, uma calma que há muito tempo eu não conhecia. Peguei o celular, olhei para a tela vazia e sorri. Nenhuma mensagem, nenhuma chamada perdida, e pela primeira vez isso não doeu. Pelo contrário, foi libertador. Porque percebi que o silêncio, quando